Amada Igreja de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Rosimar Lima, aqui da cidade de Bocaina, no Piauí. E hoje a nossa porção bíblica, meus irmãos, ela traz no tema uma pergunta: qual é o papel do Espírito Santo e como ele opera? E para iniciarmos, nós vamos estar lendo primeiro o capítulo 1 do livro de Atos, do versículo 1 até o 8, e depois nós vamos pegar mais alguns versículos, tudo no livro de Atos, amém? Capítulo 1 de Atos e versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados pelo Espírito Santo não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? Então, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, fala muito sobre o Espírito Santo. Desde a promessa, que nem nós vimos aqui no versículo 8, Jesus prometendo o Espírito Santo, Jesus dizendo ali para os discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E também Jesus anunciava ali, Jesus ensinava que era para que eles fossem testemunhas, para que testemunhasse Jesus Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. No versículo 3 também nós vemos que Jesus, ele se apresentou vivo, depois que ressuscitou. Aqui no versículo 3 do capítulo 1 diz que ele se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, meus irmãos, no livro de Atos, fala tanto na promessa do Espírito Santo que Jesus prometeu, aqui no versículo 8, e no capítulo 2 de Atos, fala na descida do Espírito Santo. E depois, nos demais capítulos do livro de Atos, nós vemos o Espírito Santo operando. Então, esse estudo sobre o Espírito Santo
Nós vamos estar gravando em mais de um áudio, talvez pegue uns 3 áudios sobre esse estudo, amém? Então aqui nós veremos que no livro de Atos dos Apóstolos, claramente mostra a presença e o poder do Espírito Santo. Jesus, ele falou com antecedência acerca da influência do Espírito no crescimento da igreja. O Espírito guiou de maneira clara os apóstolos na seleção de líderes cheios do Espírito Santo, que cuidariam das necessidades das viúvas falantes de língua grega, e na nomeação de Barnabé e Saulo para a obra missionária. Nós vamos estar vendo no capítulo 6 de Atos e no versículo 1. Capítulo 6, versículo 1, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, meus irmãos, aqui no versículo 4, nós vemos que havia um crescimento saudável, não era um crescimento só numérico, só em pessoas, mas aqui no versículo 4 diz: Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então era um crescimento genuíno, fiel da palavra de Deus. E no versículo 6 diz: E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então nós lemos aí o capítulo 6 de Atos. E no capítulo 13, nós vemos também alguns versículos. Nós vamos ver do versículo 1 ao 5, diz assim: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina,
anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então, meus irmãos, aqui também no versículo 2, nós vemos aqui que quando era que o Espírito Santo agia, operava. Versículo 2 do capítulo 13 de Atos diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então, nós aprendemos aqui que nós devemos permanecer no Senhor, né? Permanecer em consagração ao nosso Deus, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito. Então aqui, meus irmãos, os líderes cheios do Espírito Santo, Estevão e Filipe pregam mediante seu poder, e o Espírito fortaleceu o ministério de Paulo desde o princípio. Nós vamos ver ainda capítulo 8 de Atos, versículo 29. Que diz assim: e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Então, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E ainda no capítulo 9, versículo 17, diz assim: e Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém? Então nós vimos aí em alguns lugares, em alguns capítulos e versículos, a ação do Espírito Santo, né? A operação, o agir do Espírito Santo na vida desses homens. E por hoje nós vamos encerrar o nosso áudio, mas com a permissão de Deus, nós continuaremos nesse mesmo estudo que traz no tema uma pergunta: qual é o papel do Espírito Santo e como ele opera? Amém? Então nós vamos encerrar orando ao nosso Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, por mais esta palavra, Senhor, por mais esta porção bíblica. E eu te peço, Senhor, que o Senhor continue, Pai, nos dando força, que o Senhor esteja, Pai, nos fortalecendo a cada manhã, Pai. Que nós possamos, Pai, receber de Ti um renovo a cada manhã, Pai. Que o Senhor envie sobre nós, Pai, o Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser renovados, Pai, a cada manhã. E que o Senhor nos desperte, Pai, para a Tua palavra e para a oração. Senhor meu Deus, eu te peço, Pai, protege, Pai, cada irmão e cada irmã que vai estar ouvindo este áudio, Pai. Eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém.